Tentei há dias dar um pontapé na crise e acabei por desencaixar a rótula direita. Um processo doloroso. Mas há maus que vêm por bem e, de facto, fiquei de tal maneira com a locomoção condicionada que me entretive a ouvir na televisão algumas entrevistas com pessoas consideradas importantes, coronáveis, não é? São os mesmos de sempre, com uma outra exceção. Afinal, sempre há alguém que morre ou fica incapacitado de se expressar de forma inteligível e tem que ser substituído. Assim, de vez em quando, vê-se uma cara nova, mas que rapidamente se integra no ritual, não é? É o chamado sangue novo. Não é? Selecionei assim, dessas entrevistas, selecionei 10 que escutei recentemente e cujo objetivo ainda hoje me escapa, se não totalmente, pelo menos em parte. Confesso que não percebi integralmente ou mesmo nada essas entrevistas. E então acabei por anotar alguns conceitos interessantes. Quem sabe? Talvez haja alguém que me ouça e me possa ajudar na sua descodificação. Selecionei 10 casos. Primeiro, disseram alguns cientistas iluminados que coração e cérebro comunicam. Coração e cérebro comunicam através de uma linguagem energética cuja gênese lhes escapa. E que desse entendimento tácito surge aquilo a que designaram aqui é que eu perdi de facto saí do sério, não é? Aquilo a que designaram por harmonia coerente. Harmonia coerente. Uma espécie de música celestial, conforme dizia um daqueles 3 cientistas, uma música celestial que equilibra o corpo e a mente sem a nossa intervenção direta. Bom, passo para o segundo caso. Houve quem dissesse, e passo a citar, que existem pessoas que não sabem sarar as feridas e outros ficam sarados sem saber bem como e porquê. Bem, até aqui tudo bem, não é? Até aqui estou de acordo. Há doenças, sejam eles físicos ou psicológicos, que surgem e desaparecem tão rapidamente quanto apareceram. A tal história de não sabermos como é que nos curamos. Isso aí eu entendo. Mas depois é que vem a parte complicada. Porque eles explicaram essa sua tese através de uma metáfora absolutamente incompreensível, pelo menos para mim. Diziam eles. Portanto, há pessoas que não sabem sarar as feridas, outras ficam sarados sem saber como ou porquê, e depois vem a metáfora, que um dos 3 cientistas se recostou na cadeira e disse: imaginem um tipo que entra na floresta à noite, com uma overdose de comprimidos, e começa a ouvir vozes, mas ninguém responde aos seus pedidos de socorro. O problema é que a própria entrevistadora não soube replicar e, como tinham já esgotado o tempo, ficou assim. Terceiro caso. Não sabia, mas fiquei a ver desta minha exposição televisiva forçada que foi recentemente criado um clube de pensadores que, em tese ou em grande pano, em grande resumo, defende que a civilização é uma cadela velha sem dentes. A civilização é uma cadela velha sem dentes. Eu devo dizer que quando ouvi isto
pela primeira vez, depois repetiram isto uma e duas vezes, fiquei de boca aberta, aliás, como também ficou a apresentadora, fiquei de boca aberta durante toda a entrevista dada pelo presidente daquele clube àquele canal televisivo, que é bastante conceituado. E depois fiquei a pensar, mas será que ele queria dizer que a civilização ladra e não morde? Ou não mastiga, ainda pensa em mastiga, que é os pensamentos, as situações. Até eu que sou um apaixonado por metáforas, confesso a minha incapacidade de descodificar esta coisa. Talvez vocês me possam ajudar. Quarto caso. Amor, o amar, é conseguir ver para além dos defeitos. Isto foi dito por uma esbelta psicológica ontem, uma loira em horário nobre, para depois completar, num programa do Canal 2, que tem de facto programas interessantes do ponto de vista intelectual e cultural. Não é? Portanto, amor é conseguir ver para além dos defeitos, disse a psicóloga, que se apresentava como psicóloga, obviamente, e devia ser, para depois completar o seu raciocínio logo a seguir, perante o espanto da entrevistadora, diga-se que limitou a olhá-la fixamente, assim como quem ficou paralisado. Não é? Disse então o psicólogo, sabe, Natália, assim era a pivô de serviço, às vezes o mal é apenas o mal. Não há nada mais para investigar. Bom, digo, ao menos isso. Poupa-me tempo e energia. Quinto exemplo. Esta frase levou-me algum tempo a mastigar e depois a deglutir, mas ficou atravessada na garganta e ainda está. Por isso estou aqui neste local, neste momento, para vos pedir ajuda. Não é? Quinto, sintetizar a cultura é um erro trágico. Era um ex-detentor da pasta da cultura governamental que disse isto. E continuou. É uma tentativa patética que roça o paroxismo. Paroxismo, a loucura. Cuidado com as personalidades passivo-agressivas no campo intelectual. Não é? Muito cuidadinho. A esta tirada confesso que não sou capaz de esboçar o mínimo comentário. Sexto. Ninguém está à altura do Presidente. Disse o Presidente. Nem mesmo o Presidente. Concluiu depois de um silêncio programado ao segundo. Aquele espaço de suspense, de teatro político. Bom, eu já me habituei à excentricidade das frases presidenciais, mas confesso que esta me ultrapassa claramente. Sétimo exemplo. A verdade, enquanto conceito, está a desaparecer. Isto foi dito por um conhecido ex-político que tem assento reservado num daqueles programas generalistas das quintas-feiras televisivas, de comentários, em horário nobre. Dizia ele então, a verdade enquanto conceito está a desaparecer e em combates de intelecto, muitas vezes os contentores vêm desarmados. E assim sendo, sem oposição de qualidade, acabamos todos por nos tornarmos obsoletos. E esta? Confesso que também ainda não percebi a ideia, já lá vão 2 semanas de tentativas. Oitavo exemplo. Esta começa com uma frase filosófica que eu entendo perfeitamente. Mata-se uma sombra apontando-lhe uma luz. Disse um líder religioso conhecido a propósito daquele recente assassinato famoso nos Estados Unidos, de George Floyd. Mata-se uma sombra apontando-lhe uma luz. Quando estamos num buraco,
temos de parar de escavar. A segunda parte da questão. O uso, o buraco. Bom, isso foi uma mina de ouro, pergunto eu. Bom, é certo que a primeira parte eu ainda percebi. Não se pode atuar sobre o negativo diretamente. Não é? Temos que acender uma luz. Mas a segunda foi mais. Nono. Não há nenhuma árvore à nossa espera no deserto. Disse o conhecido analista político, depois de se ter recostado na cadeira do entrevistado, com aquele sorriso cínico que o caracteriza, e depois, condescendente e cheio de mistério, continuou. Sabe, Luísa, as minhas ideias são à prova de bala. Digo, as boas ideias. Epá, fiquei apalermado e absolutamente siderado. O 10º e último caso. O primeiro pecado é o que custa mais. Disse um ex-presidiário que também foi político. E depois acrescentou com aquele sorriso forçado. Sabe, Luís, há possibilidades ilimitadas naqueles cursos de autoestima e de motivação, percebe? E justiça faz sempre. Uma espécie de justiça poética provisória, percebe? Eu confesso que não percebi.